Amém, irmãos. É com grande alegria que estamos mais uma vez na casa de Deus para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Essa noite fria em que às vezes muitos preferem ficar em casa, damos graças a Deus pelo privilégio de podermos estar aqui. Talvez os irmãos estão se colocando de pé, que estiverem estar se colocando de pé, abrindo suas Bíblias no Salmo de número 84. Eu estarei fazendo a leitura, os irmãos se acompanhem, por favor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e colhe a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Sentado. O salmista termina dizendo: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. A segurança que temos de ter um Deus em quem podemos confiar, um Deus em quem podemos, mesmo naqueles momentos em que pensamos humanamente que tudo está acabado, que não há saída, sabemos que temos um Deus em que podemos confiar. Muito embora às vezes o querer de Deus, ele às vezes é diferente do nosso querer, e às vezes não compreendemos, mas temos a segurança de que Deus quer sempre o nosso bem, o nosso melhor, e sabemos que às vezes não compreendemos os desígnios de Deus, mas devemos nele esperar e nele confiar. Estamos cantando, irmãos, em hino de número 22, Os Céus Proclamam. Princesa
Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue em nosso coração. Amém? Amém. Louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá em estarmos na casa do Senhor, no dia do Senhor, para louvá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. E como é bom saber que Deus nos dá este privilégio de podermos estar na casa do Senhor. Então, vamos estar mesmo com um número reduzido de irmãos, mas o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, e também o Senhor nos edifica com a leitura de sua palavra. E eu quero então convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho que escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 22, dos versículos 15 ao 22. Eu estarei fazendo a leitura e os irmãos podem então acompanhar em sua Bíblia. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 22, dos versículos 15 a 22, que nos diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Louvamos a Deus por sua palavra lida, e nós queremos meditar na palavra de Deus esta noite, e nós queremos usar como um tema da nossa meditação esta noite, inversão e reconciliação. Sabemos, quando olhamos a história bíblica, que a queda causou várias dificuldades, ou a queda causou várias distorções em todo o mundo. Então, tanto na vida do ser humano, como em todo o contexto do mundo. O ser humano, por ser um agente de Deus na sociedade, neste mundo, em todos os aspectos sociais, o ser humano também, ele trabalha e ele lida com essa questão das suas fraquezas e das suas limitações afetadas, então, ou provocadas pela queda. Então, quando nós olhamos para a Escritura, Bíblia Sagrada, nós descobrimos, então, que o pecado, quando entrou no mundo, afetou o ser humano totalmente. Uma das grandes dificuldades que o ser humano enfrenta também é em relação à sua vida espiritual. E uma das coisas que se destacam é justamente atribuir a glória a Deus. Os homens, eles têm extremas dificuldades em atribuir a glória ao Senhor. Por isso que esta inversão de valores também é uma das mazelas existentes no coração do ser humano. Algo importante também, que quando se fala em corrupção, injustiça, desobediência, orgulho, maldade e tantas coisas que nós sabemos que existem no mundo, tudo isso, quando ouvimos falar, vem logo em nossa mente a existência de uma realidade corrupta que há no coração do ser humano e em todo o segmento em nossa volta. Algo importante quando olhamos para a questão da vida religiosa ou a vida do ser humano, esse quadro, ele também manifesta-se quando nós vemos o ser humano buscando a satisfação espiritual em coisas ou até em ídolos, em lugar de atribuir a glória a Deus ou de atribuir a sua adoração a Deus. Então, na vida religiosa, nós também vemos esta manifestação da queda da natureza humana. Algo importante que o ser humano, ele, devido a isso, ele tenta exaltar-se muitas vezes, e às vezes o ser humano, ele
quer ser igual a Deus ou apresentar-se como Deus. Às vezes o ser humano tenta até dominar o seu semelhante e outros até subjugam o seu semelhante e esquece-se que ele é uma criatura e ele não é Deus. Sabemos então, quando olhamos para o quadro bíblico, que um dos ensinos de Cristo foi que a nossa posição neste mundo é de servo, e o próprio Cristo, ele apresentou-se nesse mundo como servo. E olhando para isso, entendemos que Deus, ele se fez homem para habitar entre nós, enquanto os seres humanos às vezes querem ser Deus. É interessante o versículo que João ele escreve, quando nós lemos em João, capítulo de número 1 e versículo 14, assim está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então João aqui, ele fala sobre a encarnação de Cristo, ou seja, o Verbo, a palavra, Cristo se fez homem e habitou entre nós. Ou seja, Cristo, que ele existia antes de nascer, ele se fez homem, Deus se fez homem, porque Cristo também é Deus, e ele habitou entre nós. Então vemos que Deus, ele reduz a sua glória, ele se humilha tomando a forma de homem, deixando a sua divindade, ele nasce como homem, mostrando ou dando exemplo de humildade na sua humanidade também. Quando olhamos, por exemplo, para o que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos em Corinto, na sua primeira carta, 1 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 19, assim está escrito: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Então o apóstolo Paulo está dizendo que, escrevendo para os cristãos em Corinto, fazendo uma afirmação, aqui Deus, ele estava em Cristo, Deus estava manifestado em Cristo para reconciliar o mundo, reconciliar o ser humano com ele mesmo. Então vemos aqui essa manifestação reconciliadora de Deus. Então, quando nós olhamos para a realidade do ser humano, onde nós nos deparamos com a questão da criação, quando Deus criou o homem perfeito, e nós vemos a história da queda, a criação, a queda, nós agora vemos a questão da redenção, que é Deus tentando resgatar o ser humano, ou Deus vindo em resgate do ser humano. E estes três pilares da teologia bíblica, que é a criação, queda e redenção, ele vai ser concluído no quarto pilar, que será a glorificação, quando o ser humano de fato, ele não será mais pecador, ele não terá no seu coração a corrupção. Mas enquanto isso não acontecer, o ser humano ainda vai viver neste quadro de corrupção, neste quadro de inversão de valores. Por isso que Deus, ele vem em socorro do ser humano para manifestar assim a sua glória reconciliadora para com o ser humano. É importante notarmos que o texto que nós lemos em Mateus capítulo 22, dos versículos 15 ao 22, nos fala algo que nos faz ver esta realidade. Por exemplo, no versículo 15 está escrito: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Então, o texto aqui, ele está nesse contexto onde o Senhor Jesus, ele veio falando várias parábolas em relação ao reino de Deus. E ao apresentar essas parábolas, ele explica que o homem pecador, no contexto judaico, porque Deus se revela através do contexto da nação judaica, e muitas vezes Deus foi rejeitado, muitas vezes Deus foi ignorado pelo povo judeu. E Jesus, ele conta então no versículo, a partir do capítulo 21, ele vem contando várias parábolas. 22 ele conta a parábola das bodas. Então vemos então que após Jesus ele conta essas várias parábolas, os judeus entenderam que Jesus estava se referindo a eles, porque eles rejeitaram muitas vezes a visitação de Deus, ou as tentativas de reconciliação que Deus trouxe ao povo judeu. Porém agora, o Senhor Jesus, ele aparece nesse cenário de forma cabal. Deus se fez carne, e agora, mesmo com a manifestação de Cristo, os judeus não estavam querendo aceitar a palavra de Deus.
mas mesmo assim, Cristo ele ensina, ele prega, ele adverte. No versículo 15, este versículo 15 justamente fala sobre a ira que os fariseus estavam em relação a Jesus, porque quando Jesus chega neste mundo, ele começa a ensinar a religião de Deus da forma correta, onde preceitos e tradições de homens são reprovadas por Cristo. E esta forma de Cristo falar em verdade, isso causou grande desconforto ao coração dos religiosos, principalmente dos fariseus, que se apresentavam como os donos da religião. Era a seita mais rigorosa, a seita que tentava cumprir mais normas criadas pelos homens. Algo interessante, então, que aqui Mateus está narrando, que então os fariseus, retirando-se, eles estavam consultando-se entre si, combinando como eles poderiam pegar Jesus em alguma palavra. Eles queriam criar algo ou formar algo que pudesse comprometer a Cristo. Algo muito importante em relação a esse contexto, que Mateus aqui, ele nos apresenta o sistema de erro no coração do ser humano. Então nós vimos aqui esses fariseus tramando contra a vida do próprio Senhor Jesus. E qual é a finalidade disso? O que estava por trás desse ódio dos fariseus? Era causar empecilho à pregação do Evangelho, era causar empecilho ao reino de Deus aqui na terra. Por isso que quando o Senhor Jesus ele chega e ele prega, ele não se importa com as questões doutrinárias ou com as tradições de homens. Então, eles se opuseram a Cristo, ou estavam se opondo a Cristo, porque Cristo trazia uma oportunidade de reconciliação ao ser humano. Então, quando olhamos para os fariseus, eles intentam contra Jesus, eles unem-se com os herodianos, que era um grupo que defendia então a Herodes, o governo de Herodes, e eles tramando juntos, tentando derrubar a Cristo. E assim fizeram nessa tentativa de conduzir o Senhor em algum erro, ou pegar o Senhor em algum erro. Porém, o Senhor, ele de forma maestrica, ele sai dessas armadilhas. Quando olhamos para o versículo de número 17, por exemplo, Jesus diz assim, está escrito assim: diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Então aqui há uma pergunta que é feita, eles fazem para Jesus, tentando pegar Jesus em alguma palavra, em algum erro, e eles perguntam a Jesus, diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? É importante este versículo porque eles estavam querendo que Jesus desse a sua opinião em relação à questão tributária aqui. A questão aqui desse tributo não era os impostos comuns que eram pagos. O tributo aqui era um tributo que dizia respeito a per capita, a cada pessoa ela tinha que pagar o seu imposto como pessoa. Então, todas as vezes que existia um recenseamento, eles faziam um censo, então a cada pessoa tinha que pagar uma certa quantia de moedas para o governo romano. Então, quando eles questionam Jesus aqui, eles estão questionando justamente porque esse tipo de imposto pago era um imposto que ele ia diretamente para o império. E eles questionam isso porque eles não concordavam com isso. A pergunta que eles fazem aqui a Jesus não é que eles estavam satisfeitos com isso, por isso que eles se unem aos herodianos, que eram aqueles que estavam a favor do governo de Herodes, justamente para que Jesus se pronunciasse. Se Jesus falasse que era contrário a isso, então ali os herodianos podiam acusar Jesus de estar falando contra o império, contra o governo. E se Jesus falasse, sim, você pode pagar livremente, então ele estava também criando um grande desavença entre os judeus, porque os judeus não estavam aceitando esse tipo de imposto, porque os judeus não aceitavam o governo romano sobre eles, embora estivessem sobre o governo romano. Então, Jesus aqui, ele, de forma prudente, ele se sai respondendo positivamente, de forma que eles fossem convencidos e ao mesmo tempo não ficassem com alguma ressalva para acusar Jesus. Algo interessante aqui que nós vemos no versículo de número 18, Jesus diz assim:
Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Então é interessante que Jesus ele não respondeu de forma pacata, de forma passiva. Jesus ele sabia em sua psiquegnose, no seu conhecimento da alma do ser humano. Então o Senhor Jesus ele responde de forma direta. E Jesus ele deixa claro que ele sabia que eles estavam tentando experimentar Jesus, tentando pegar Jesus, tentando criar uma armadilha para Jesus. Por isso que o Senhor Jesus ele chega e diz: por que me experimentais, hipócritas? É interessante esta palavra do Senhor Jesus, porque certamente eles se sentiram ofendidos com a resposta de Jesus. Mas o Senhor Jesus ele não se importava em responder dessa forma quando ele sabia o que estava no coração do ser humano. Por isso que Mateus aqui, quando ele narra, ele diz: conhecendo-lhes a malícia. Jesus ele sempre conhecia a malícia no coração do ser humano. Diferente de nós não temos a capacidade de saber o que está no coração das pessoas, não temos a capacidade de saber o que está na mente das pessoas. E muitas vezes as pessoas podem até chegar para nós com certas conversas ou com algumas perguntas com intenções segundas ou com segundas intenções. Porém, quando essas pessoas chegavam-se perante Cristo, ele nunca se deixava enganar, porque Cristo ele sabia o que se passava no coração do ser humano. Cristo, como um Deus, ele tinha capacidade de saber toda a vida da pessoa e ele sabia. Então ninguém podia chegar para Cristo mentindo ou inventando algo que de fato Cristo fosse enganado. Por isso que a resposta de Jesus para aqueles fariseus que herodianos que vieram para ele foi justamente uma resposta direta. Jesus, ele porém, conhecendo-lhes a malícia, a distorção no coração do ser humano, a intenção maligna de derrubar Jesus. Então Jesus, conhecendo isso, Jesus já os repreende e os chama de hipócritas. É importante este versículo para nós, que isso revela a distorção do coração do ser humano. Até para com Jesus eles agiam assim. Até para com Jesus eles tentaram pegar Jesus ou criar uma armadilha para o Senhor Jesus. Algo importante é que esta manifestação ela é percebida logo por Cristo, né? E essas ações deles são repreendidas. Sabemos que ainda no nosso mundo há um sistema diabólico operando. Então, quando nós olhamos para toda essa questão do mundo que vivemos, e mesmo como cristãos, nós sabemos que precisamos lidar com essas questões da natureza humana ou da natureza caída que existe em nossa volta. Então, não é incomum nós encontrarmos em nossa volta corrupções, pessoas assim como aqueles fariseus, tentando trazer posições para si mesmo, tentando derrubar os outros, como estavam tentando derrubar Jesus. Então nós sabemos que tudo isso é uma extensão da queda, a corrupção no coração do ser humano. E Cristo ele vem para mudar isso, para tirar essa inversão de valor real e trazer o ser humano de volta a Deus, para trazer a reconciliação. E só Cristo pode fazer isso. Então esse sistema ele torna-se mais visível cada vez mais, e não é tão difícil. Hoje isso está aberto, não é mais aquela ocultação. E muitas pessoas ou em muitos segmentos eles já se pronunciam de fato e verdade contrário àquilo que Deus ensina. Então às vezes não é algo tão sutil ou oculto, às vezes isso está latente, está presente, e nós vemos para Jesus, mesmo de forma oculta, ele via, como foi o caso aqui, e ele repreende aqueles fariseus. Algo importante que quando aqueles homens vieram para pôr Jesus à prova, eles não sabiam de fato quem era Jesus, mas Jesus sabia de fato quem eram cada um deles. Algo importante que aqui não era só uma questão monetária, e Jesus não deu aquela resposta porque ele estava preocupado com a questão de imposto ou de tributo. Aqui a questão era o reino de Deus em jogo. Eles usaram esse argumento do tributo ou do imposto para justamente pegar Jesus em alguma falha, em alguma palavra, como eles queriam, e impedir Jesus de continuar fazendo ou manifestando o reino de Deus. Porém, o Senhor Jesus
ele mostra sabedoria em sua resposta. O versículo de número 16, assim está escrito: e enviaram-lhes discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que sejas, porque não olhas a aparência dos homens. Então, a verdade deste versículo aqui, dessas palavras ditas por ele, o que nos chama a atenção aqui é que os fariseus eles não se davam com os herodianos, porque os herodianos eram aqueles que estavam a favor do império, do governo, e os fariseus eram contrários aos rituais dos herodianos, inclusive ao pagamento de impostos. Tanto é que os fariseus não admitiam os cobradores de impostos junto a ele. Isso aconteceu com Mateus, que era cobrador de impostos, que Jesus chama para junto com Zaqueu. Mas os cobradores de impostos, eles não eram os funcionários públicos, eles não eram bem quistos na sociedade, no meio dos fariseus. Então, eles não se davam com os herodianos, mas com a intenção de prender a Jesus, com a intenção de pegar Jesus em alguma palavra. Então eles se unem para fazer isso, eles combinam. E por isso que aqui eles enviaram discípulos juntamente com os herodianos. Então o sistema do mal, ele nos chama a atenção. Às vezes o mal se une com aquilo que ele não gosta para tentar derrubar aquilo que eles são contra. Então, é um sistema que nós vemos ainda no nosso contexto de mundo e precisamos estar alerta quanto a isso. O versículo de número 19, Jesus então responde essa questão, quando ele diz: mostrar-me a moeda do tributo. Então, trouxeram-lhe um denário. Então, o Senhor Jesus ele é bem específico, né? Então ele pede para que seja mostrado para ele justamente a moeda do tributo, ou seja, porque o tributo a César, o qual ele estava se referindo aqui, esse tributo era pago apenas com uma moeda específica, que era justamente a moeda que tinha a marca do império, a marca de César. Então Jesus ele pede para ver a moeda, ele diz: mostrar-me a moeda do tributo, que era a moeda específica para isso. Então eles trazem para Jesus um denário. O versículo número 20 completa isso, quando ele diz: e lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Porque esta moeda ela tinha a cara, a figura, a efígie, né, de César, e ela tinha uma inscrição que geralmente algum comentarista ele chega a dizer que a inscrição no outro lado, no lado oposto da moeda, era justamente o pronunciamento de que César era o Senhor, que César deveria ser aclamado. Então Jesus ele pergunta de quem é a efígie, de quem é a foto, a figura e de quem é a inscrição que está na moeda. Então, tanto para o judeu isso era algo ruim, porque a moeda judaica não tinha figuras, não tinha fotos naquela época, né? Era apenas moeda de prata e de ouro, nem tinha nenhuma inscrição de adoração, devido à questão para evitar essa idolatria. Porém, a moeda romana tinha. Então Jesus ele pede que ele trazia esse tipo de moeda, que era justamente a moeda que se pagava com o imposto per capita, né? Que era um imposto específico que ia direto para o império. Eles trazem, e aqui é uma questão do domínio romano sobre os judeus, né? O tributo significava que os judeus estavam sob o domínio romano. E a questão da questão da inscrição tinha de respeito à adoração, à idolatria, ao império, idolatria a César. Algo também interessante aqui, irmãos, quando olhamos para esse princípio aqui apresentado por Cristo da verdadeira adoração só a Deus, nós olhamos no versículo de número 21, e assim está escrito: responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a resposta de Jesus ela é bem enfática, porque o que Jesus está afirmando aqui é que, assim como aquela moeda, ela tinha um dono, ela pertencia a César, porque tinha a foto dele, a efígie dele, tinha a inscrição que era um tributo a ele. Então Jesus chega e diz: olha, dai a César o que é dele. É dele, a foto é dele, a inscrição é dele, dai o que é a César o que é de César. E nessa questão aqui, não é uma questão de, não podemos usar isso para
falar sobre contribuição financeira, porque aqui é algo específico, é um imposto específico por cada pessoa. Acredita-se que o homem, o homem adulto pagava imposto, e mulheres, e os adolescentes, a partir dos 13 ou dos 14 anos, as mulheres já pagavam imposto per capita, por cabeça. Esse tipo de imposto que se refere aqui, a expressão da palavra grega é para isso, especificamente para esse pagamento. Porém, há um direito real aqui, há um direito real de César, porque a foto era dele, o direito era dele, ele estava dominando os judeus. Então Jesus lhe dá as coisas a ele, porque pertence a ele. Porém Jesus ele fala sobre algo interessante aqui, porque há um direito divino, e dai a Deus do que é de Deus. Então quando olhamos para a resposta de Jesus, a resposta é bem precisa. Jesus ele nunca foi aquele que provocava motins contra o Estado, contra o governo. Não, Jesus ele não veio para isso. Por isso que Jesus disse, dai, pois, a César o que é dele, se é dele, a moeda é dele, tem a foto dele, é a porção dele nesta vida. Mas dai a Deus o que é de Deus. O direito que é de Deus não pode ser tirado. Então, quando olhamos para essa questão, o que é de Deus não pode ser retido, não pode ser burlado pelo ser humano. E aqui não é uma questão monetária que Jesus está se referindo, o que é de Deus. Porque quando olhamos para essa questão, é importante voltarmos ao versículo 16, quando aqueles fariseus e herodianos chegam para Jesus, eles falam algo interessante. E enviaram os seus discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade. É interessante porque eles sabiam que Jesus estava certo. É interessante que essa palavra deles aqui, quando eles dizem que sabiam que Jesus era verdadeiro, porque eles não conseguiam de fato encontrar nenhum erro em Cristo, eles não conseguiam ver em Jesus nenhuma pretensão particular, e não deixa de ser verdade essa palavra que eles falam aqui, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. Está certo, eles sabiam disso, mas mesmo sabendo disso, eles queriam derrubar a Cristo. Mesmo sabendo disso, eles não queriam que Jesus pregasse o reino de Deus. Mesmo sabendo disso, eles queriam prender Jesus em alguma palavra. Por quê? Porque havia uma questão religiosa em relação aos fariseus. Os fariseus não estavam conformados em ver as pessoas se voltando verdadeiramente para Deus. Porque uma vez que as pessoas se voltam para Deus, verdadeiramente a vida delas é mudada. Toda a vida do ser humano é mudada quando ele se volta para Deus. Porém, Jesus ele destaca-se aqui quando ele responde com toda categoria para eles, e quando ele diz, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? A questão que Jesus está falando aqui não é a questão monetária que pertence a Deus. Não podemos usar, por exemplo, esse versículo, pelo menos não devemos, pelo menos não é o contexto, para falar sobre contribuição para Deus, porque não é o contexto aqui. Jesus está usando essa palavra para responder a uma questão tributária que foi perguntada a ele, no sentido de tributo por pessoa. Porém, algo importante que nós olhemos para os Salmos 24:1, está escrito, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Então, o que é de Deus? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Tudo é de Deus. O Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Senhor é dono de tudo. O Senhor não precisa pedir nada ao ser humano, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quando olhamos para essa questão aqui, Jesus é bem claro com isso, que não se deve tirar o que é de Deus. E o que Jesus estava falando ali era que Deus tinha o direito de reconciliar o mundo com Ele mesmo. Esse direito não podia ser tirado, e eles estavam tentando tirar esse direito, tentando impedir Jesus de pregar a palavra, embora eles sabiam que Jesus ensinava a verdade, que Jesus ensinava o caminho de Deus, mas eles queriam tirar isso, e Jesus tinha o direito de que o ser humano, na vontade de Deus, fosse reconciliado com Ele, e isso era uma ação de Deus. O ser humano, seja ele quem for, Deus tem o direito de reconciliá-lo com Ele mesmo, e para isso Jesus veio.
Então, a falta desse conhecimento leva o ser humano a entender a palavra de Deus até de forma diferente. E os fariseus não entenderam isso e queriam impedir, então, de que Jesus pregasse o reino. E Jesus disse: Deus tem o direito de ser anunciado. Não impeçam de que a palavra seja anunciada. Dai a César o que é de César. Então, a questão tributária é com vocês, é com ele. O reino de Deus deve ser pregado. Então, esse contexto ele é bem interessante, porque ele nos leva, porém, o ser humano, seja quem for, ele está sob o pecado, ele precisa dessa reconciliação. E muitas vezes sabemos que há impedimentos no contexto de mundo para que essa reconciliação aconteça. Não foi só naquela época. Às vezes esse impedimento é até com o surgimento de seitas que chegam para enganar as pessoas, ou até seitas que usam até a própria Bíblia, mas que não ensinam o caminho de Deus verdadeiramente. Então o caminho de Deus deve ser ensinado de acordo com a vontade de Deus. E Jesus, ele fazia isso. Algo que podemos refletir quando o apóstolo Paulo, ele escreve Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo é interessante porque nós, como cristãos, nós temos que entender que estamos nesse contexto de mundo. Não fora só Jesus que sofreu oposição para que o mundo fosse reconciliado com Deus. Não foi só na época de Jesus que existiam oposições ao reino de Deus. Sempre houve, ainda hoje existem. É muito preocupante hoje, quando nós estamos diante de uma pandemia e nós não vemos alguns cristãos preocupados com isso. E isso é difícil de entender. Embora nós sabemos que é um contexto de saúde pública, é um contexto de uma pandemia real, mas o cristão, ele não pode se conformar com isso. Ele não pode achar que está tudo bem. O cristão, ele precisa orar a Deus e pedir que Deus, ele providencie a cura através dos meios legais, ou seja, através dos médicos, dos cientistas, que se descubra um remédio ou uma vacina que de fato imunize as pessoas. O cristão precisa estar preocupado com esse contexto social também, que tem um fundo religioso, porque muitos cristãos não podem cultuar a Deus como estavam fazendo. Muitos cristãos hoje estão impedidos de estar na casa de Deus, principalmente os que estão em situação de risco, aqueles que fazem parte do quadro mais sensível. E isso não é bom, porque Deus tem o direito de ser adorado. E uma vez que existe algo que impede a adoração a Deus, isto deve preocupar a nossa mente. Isso não é algo normal. Para nós cristãos, nós temos acesso a Deus e precisamos não nos conformarmos com este século. Tá tudo bem, é uma pandemia, é uma situação mundial, tá tudo bem, mas do Senhor é a terra. O Senhor, ele tem a resposta para cada problema. O Senhor, ele tem a cura para cada doença. O Senhor não mudou. Não vamos vender cura, nem vender nada que cure. Não, nossa oração deve ser que Deus, através dos meios legais, dos cientistas, que são instrumentos de Deus também nesse mundo, através dele, se crie de fato uma solução para isso. Porque isso não está bom para as igrejas. Não no sentido de arrecadação, como alguns pensam, mas no sentido de adoração a Deus. Deus tem o direito de ser adorado. E nós estamos limitados e restritos. Existem as leis e obedecemos às leis, porque a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades instituídas, porque elas são também ministros de Deus, mas nós não podemos nos conformar com essa situação. Nós temos que clamar ao Senhor. Isso está na Bíblia. Segundo a Crônicas, Deus disse quando acontecia a seca, quando vir uma epidemia, quando chegar a situação difícil, e o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a terra. É uma promessa bíblica. Então é muito complicado quando nós vemos uma pandemia como essa, onde a igreja está impedida, em parte, de louvar a Deus. Claro, reconhecemos a legalidade disso, no sentido social, mas não podemos, no sentido espiritual,
está conformado com essa situação. É verdade que às vezes isso acontece para peneirar, quem sabe, a igreja. Porque tem muitos crentes que estão nem aí para isso, estão até gostando, né? Pode ser até crente, né? Cristão não, cristão quer estar na casa de Deus. Como o salmista que foi lido aqui pelo presbítero Luiz, né? Prefiro estar à porta da casa de Deus. Prefiro estar ali do que nas tendas da perversidade. Então, precisamos rever esse nosso conceito de adoração e saber que Deus tem o direito de ser adorado e a Deus deve ser dado o que é de Deus. E a adoração é do Senhor. E precisamos orar e dizer: Senhor, providencia uma cura para isso. Não devemos nos conformar com este século, com essa situação. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus, Ele já tem a cura para isso. Ele já tem. Ele não vai pesquisar. Ele não vai fazer experiência de 1 ano para saber o que é. Deus, Ele já tem a resposta. Ele já tem a cura. E nós, como o povo de Deus, precisamos clamar para que o Senhor Ele libere isso. Porque já está nas mãos do Senhor. Ele pode todas as coisas. Então, precisamos orar. Porque o reino de Deus ainda precisa ser pregado. Tem muita gente aí no mundo que não foi reconciliado ainda com Deus. Está sob o jugo do pecado e das trevas. E a igreja precisa levar a mensagem de reconciliação. Algo importante, quando olhamos para isso, o escritor chamado Mark Johnston, ele falou algo interessante que quero citar aqui. Ele fala sobre a questão do movimento cristão no século XVI e XVII, onde esse movimento cristão chamado de os puritanos, esses cristãos, eles se preocupavam extremamente com a vida espiritual e com a vida social. Eles entendiam que a vida social, ela não está desassociada da vida religiosa. E o que acontecia na sociedade tinha a ver com a igreja e com a vida espiritual, sim. Não estava à parte, não estava aquém. É interessante que ele chama a atenção, né, para o caráter dos puritanos, quando ele diz que tudo que eles criam originava-se da sua opinião a respeito de Deus. Então, o que acontecia nas sociedades, eles paravam e pensavam: o que Deus tem a ver com essa situação? E eles não se conformavam com a situação da sociedade em meio às calamidades. Então, a rica compreensão deles em relação ao evangelismo levava eles a isso. Eles entendiam que a vida cristã, ela deveria refletir na sociedade. A pregação deveria estar no meio social. E quando havia algum impedimento, eles oravam para que aquele impedimento fosse tirado. Porque a questão atual que estamos vivendo não é só uma questão de reclusão em casa. É que a pregação do Evangelho precisa ser falada também. Cristo não veio ainda. E a obrigação do cristão e da igreja de pregar o Evangelho continua. É verdade que a igreja continua pregando, né, pelos meios sociais, continua pregando através das mensagens por telefone, mas o ser humano precisa ser confrontado pessoalmente com uma realidade. Só isso não muda. Então, quando olhamos para essa preocupação, né, que eles tinham com o mundo, isso deve nos levar pelo menos a um questionamento. E não se conformar com essa situação. Não está boa. Deus, Ele espera que a sua igreja não se conforme com este século, com essa situação. É interessante que, embora a nossa nação, né, o nosso país, ele tem providenciado recursos para as pessoas não passarem fome ou necessidades extremas, mas mesmo assim isso é um paliativo. Isso não pode continuar. A igreja precisa buscar em Deus a solução para isso. E Deus tem a solução. Quem vai resolver isso, quem pode resolver isso é Deus. Então precisamos não se conformar com a realidade desse mundo, com a realidade do sistema. Porque se isso se agravar e vir outro maior, vamos continuar do mesmo jeito? Então é algo que nós devemos questionar, devemos pensar, porque ao Senhor pertencem todas as coisas. Então, ainda olhando para o contexto, né, do texto que nós estamos lendo, versículo número 22, que é o último versículo que nós lemos: ouvindo isto, se admiraram e deixando-o, foram-se. Então, após eles tentarem pegar Jesus em alguma palavra e não conseguiram,
Após Jesus responder de forma maestrica, torna a dizer para eles ficaram sem palavras e dizem então no versículo 22 que eles, ouvindo a resposta de Jesus, ouvindo isso, admiraram-se com a palavra de Jesus, onde Jesus disse: olha, o que é de Deus deve ser dado a Deus, vocês não têm o direito de impedir que Deus reconcilie o ser humano com Ele. Que Jesus está falando aqui, o ápice aqui não é a questão do tributo, mas o mais importante aqui é a questão da pregação do reino de Deus, que deveria ser vista, ser falada, ser anunciada, e eles estavam tentando impedir. Assim, quando olhamos que o apóstolo Paulo, ele escreve 2 Coríntios 5,18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação em nossas mãos. A igreja precisa pregar o Evangelho. A igreja precisa continuar adorando ao Senhor. Esse é um direito que é de Deus, que não se deve ser tirado. Então deve-se dar a César o que é de César, devemos obedecer ao governo, devemos pagar os nossos tributos, mas nós não devemos esquecer que uma vez que algo está impedindo que o reino de Deus vá adiante, isso deve preocupar a vida do cristão. Isso deve ocupar as nossas orações. Isso deve despertar o nosso coração para não se conformar com este mundo. Porque Deus confiou à igreja o ministério da reconciliação. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, no versículo que já lemos, mas versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Somos nós que temos a palavra da reconciliação. De fato, a medicina pode descobrir, sendo a vontade de Deus, e oramos para que isso aconteça, uma solução, uma vacina para este vírus. Mas mesmo assim, essa vacina não tem o poder de mudar a natureza do ser humano. Só Cristo pode fazer isso. E isso acontece pela pregação da palavra. E a igreja, ela tem o ministério da reconciliação. Cristo nos confiou a palavra para ser pregada. E o ser humano, ele deve ser confrontado com isso. A palavra da reconciliação está conosco. Ela não pode ser impedida de ser pregada por quem quer que seja. Por herodianos, por fariseus, por pandemias. A palavra de Deus tem que ser pregada. Deus deve continuar sendo adorado. Dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus não pode ser tirado. E nós não podemos nos conformar com isso. Então precisamos orar para que Deus traga uma solução para esta causa. Isto é possível com a graça de Deus. Assim como Deus pode trazer a solução para todos os problemas, assim só Ele pode mudar o coração do ser humano. Como filhos de Deus, como aqueles que foram reconciliados por Deus e com Deus, devemos sempre pensar nessas questões e saber que o que é de Deus não pode ser tirado, e que a glória pertence ao Senhor, e que Deus deve ser anunciado, e que a palavra de reconciliação, ainda nos nossos dias, precisa ser falada. Que Deus nos dê graça, que não venhamos a nos conformar com essa situação, mas devemos orar, porque o nosso Deus, Ele já tem a resposta para isso. O nosso Deus já tem a solução. Que nós, como cristãos, possamos entender que ao mundo podemos dar o que é do mundo, mas a Deus temos que dar o que é de Deus, e a Ele toda a glória. Amém? Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos em sua casa, de podermos ter ouvido a sua palavra e que possamos continuar durante a semana meditando, refletindo nela. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos por tua graça e bondade. Te agradecemos, Senhor, porque tu do alto dos céus enviaste o teu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos reconciliar contigo, Senhor. Ó Deus, para tirar do nosso coração toda a inversão de valores e nos levar, Senhor, para o trono da tua graça. Assim, ó Deus, pedimos que tu esteja nos dando graça, nos ajudando, Senhor, a viver e a pregar essa palavra de reconciliação neste mundo. Ó Deus, e dar sempre a ti a glória e o louvor ao teu santo nome. Assim pedimos a tua graça,
Pedimos que Tu nos leve em paz aos nossos lares, na Tua guarda e proteção. Abençoa cada família aqui representada, dando da Tua graça, do Teu poder, do Teu livramento, suprindo toda e qualquer necessidade, Senhor, quaisquer que sejam, materiais, emocionais, espirituais, dando da Tua graça, Senhor, a cada um. Assim nós te oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam, irmãos, convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Tenha uma boa semana.